Olá, alunos do 8º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o gênero conto. O que é conto? O conto é uma história, uma narrativa ficcional curta. Então, em comparação com o romance, por exemplo, o conto, ele tem o espaço reduzido, o tempo reduzido, o número de personagens também é reduzido. Então, é uma narrativa literária com foco em um determinado acontecimento. Imagine o seguinte, a vida inteira de uma pessoa, então eu faço um recorte, eu faço foco apenas naquele acontecimento. Então, não vai se distender muito a narrativa em torno de todos os acontecimentos da vida de alguém. Vai ser feito um recorte naquele momento, naquele lugar. São histórias fictícias, em alguns casos, com moral no final, como o caso dos contos de fada. Existe ali o conflito, que é o desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir os seus objetivos, o qual gera um clímax, que seria a parte de maior intensidade da história. Possui poucos personagens e os espaços ou cenários são limitados. Então, lá no romance, eu vou ter, por exemplo, uma personagem frequentando vários espaços. A mocinha que mora num castelo, e aí ela vai para a floresta e vai para a casa de outras pessoas. No conto, não. No conto, geralmente, as personagens ficam ali naquele espaço reduzido. O tempo também é reduzido, então é um dia, é um mês, é um ano, só que contando resumidamente. Pense o seguinte, o conto é uma história curta, mas não quer dizer que ele seja uma história incompleta. Ele é curto, porém é uma história completa. É uma história que tem começo, meio e fim. Ele tem um desenrolar da história, ele tem um conflito, tem um clímax e tem um desfecho, ok? Ele possui poucos personagens, geralmente 1, 2 personagens, e esses espaços ou cenários, eles também são bastante reduzidos. No conto, então, é como se estivesse fazendo ali um recorte daquele dia da vida da personagem. Faz parte da estrutura do conto também o narrador, o espaço, as personagens, o tempo, o enredo. O narrador é aquele que conta a história. O narrador conta como essa história vai acontecer. Então, nos outros textos argumentativos, por exemplo, eu tenho uma pessoa que fala. O narrador, ele não necessariamente é o autor. Por exemplo, eu posso inventar uma história em que o narrador é uma formiga. Eu sou uma formiga? Não. Então, o narrador é um ente inventado pelo autor para que esse ente inventado conte a história. As personagens também são, como eu tinha dito, reduzidas. Nós temos um espaço, um recorte de espaço. Ele também tem um tempo específico que a gente precisa saber. Quando eu leio um conto, precisa saber em que tempo isso acontece. Ah, é uma semana? É um mês? É um ano? Isso pode ser que não esteja escrito ali. Então, era uma vez e aconteceu em tanto tempo. Não necessariamente, isso pode não aparecer. Mas você, entendendo a história, você vai saber qual é o tempo. Ok? O enredo, que é a história em si. A história em si, porque ela vai ter ali o desenrolar dos acontecimentos. Já o narrador, ele pode aparecer de 3 formas diferentes. Pode ser o narrador em primeira pessoa, em que ele é uma personagem, e essa personagem participa ali do desenrolar. Ele pode ser a personagem principal ou não, mas vai ser ainda o narrador personagem. Ele pode vir a ser também um narrador observador, geralmente escrito em terceira pessoa, e isso quer dizer que esse observador, ele só observa o que está acontecendo e conta a história, e nós é que tiramos as nossas conclusões. E ele pode também ser um narrador onisciente. O que é o narrador onisciente? Ele tudo sabe, tudo vê, ele sabe dos sentimentos das pessoas que estão ali, das personagens, ele sabe o que se passa no pensamento das personagens. Esse narrador onisciente, ele sabe o que acontece. Nesse vídeo nós falamos sobre o conto e eu espero que vocês tenham gostado e até breve.